Salve, salve! Começamos mais um NoCast. O assunto de hoje foi o princípio das maiores curiosidades da humanidade antes do espaço. Nós vamos falar sobre os mistérios do reino do fundo do mar. Eu sou o Vinícius Protásio e depois de tanta pesquisa fiquei com medo de ir pra praia. Eu sou a Mariana Parra Nobre, já pulei muita onda e só caí. Eu sou o Ricardo Marchioro e a única pesca que eu aprovo é aquela da festa junina. Sou o Lucas Matar e vamos preservar o oceano para manter o trabalho do nosso amigo Aquaman. Olá, mexilhões, aqui é o Luke. E quem vive no abacaxi mora no mar e espera sonhando. Boa, muito boa. Aqui é Alisson Paulino e não procure no Google quanto uma baleia ejacula por orgasmo. Nossa, caralho! Como assim? Por isso que esse menino fica nas praias! E aí, galera, eu sou o Daniel Berbari e é terrível morrer de sede no mar, porque é a vez então de salgar a vossa verdade de modo a que não mate já a sede. Porra, velho. Frederic Nietzsche, Nossa. gente. Puta, vocês estão... Que legal, hein, cara? Que legal, parabéns, meu amigo. Você fez Eu sua não lição de sabia que era do casa. amigo Fred, rapaz. Se eu não Grande Fred, tivesse abraço pro dito, Fred lá. Grande parceiro e amigo, efusivo abraço, inclusive. Me deve 10 pontos. Vamos pros e-mails. Salve, Lucas! Vamos começar a nossa segunda leitura de e-mail do NoCast. Hoje a gente vai ler os e-mails que a gente recebeu sobre todos os NoCasts passados, porque a gente não tem quantidade de e-mail suficiente para ler apenas do anterior. Aí sim, hein? Só um aviso importante pra galera, que como a gente ainda não tem o nome deste quadro, que a gente vai ler e-mails e a gente só está chamando por enquanto de leitura de e-mails, eu pedi algumas sugestões para algumas pessoas e nós temos 5 nomes que eu queria que vocês escolhessem qual que vocês acham melhor pra gente colocar neste nosso quadrinho tão bonito. O primeiro é Pombo Correio. O que você acha de Pombo Correio? Só lembro daquela musiquinha Pegue o pombo, pegue o pombo. Tem o No Mail, tem o No Mail, que é No de NoCast, traço meio de centro. Tem o No Reader e tem o No Communication. Olha, eu acho que quem fez o No Reader é uma pessoa muito inteligente, bonita, pronto. sensata, humilde, ainda por cima. O único problema é que mora em Maceió. O único problema é que mora num lugar que faz 40 graus na sombra. Ai, que delícia. Tudo que eu queria na vida. Em algumas partes do nosso podcast, galera, a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente estava se enviando e tal. Aí eu vou deixar link na descrição do vídeo das imagens que a gente estava falando, de um aplicativo muito legal lá, que você mergulha com um mergulhador e tal. Você vai descendo a página assim, sabe, com scroll. Você viu esse, Lucas? Não vi não. Não? Você vai descendo a página com scroll assim, você vai vendo a que profundidade, o que já se foi achado naquela profundidade. Vou deixar também o link dos mapas desenhados e o link de algumas matérias, caso alguém se interesse. Olha só, quem não quiser escutar a nossa leitura de e-mails pode pular diretamente para 9 minutos e 50 segundos. Vamos para o nosso primeiro e-mail de Fernando Araújo. Olá! Ouvi o NoCast de vocês, manias, e gostei muito, mesmo já acostumado com as merdas que vocês costumam falar. Ah, tá, obrigado, hein? Também tenho muitas manias, inclusive toque. Mas a minha pior mania é ser viciado em coleções, mas nunca terminar. Continuem com o trabalho, parabéns pelo cast. Ô Fernando, como assim você tem... Que puta mania tosca. Ah, eu acho que eu vou começar uma coleção de selos. Olha lá, coleção de selos. Compra 3 e para, isso? A sua mania é essa? O cara nunca terminou um álbum, velho, de figurinhas, que triste. É, mas eu também nunca terminei. Sua vida foi muito triste então, Daniel. Nosso segundo e-mail é de Felipe Mena. Quero parabenizar todo o pessoal, senhor Menas. Quero parabenizar todo o pessoal que está participando do NoCast, deixar um ressalve que o Ricardo Mais Que Ouro é lindo, ai, pronto, e deixar claro que a mania do Daniel é ser baitola. Que isso, cara. Eu me racho com todos os vídeos, pérolas e mais pérolas. A pontuação não existe. Abraço a todos e me chamem para o próximo NoCast. Ah tá, o cara me chamou de baitola no e-mail, acho que eu vou chamar ele
Beleza, senta aí, campeão. Obrigado. Eu chamo, pô, relaxa. Obrigado. Chama ele aí. Ele chama Felipe Mena, vai, chama ele aí, Lucas. Pode deixar. Chama, porra, ele agora? Felipe! Nossa, cara! Felipe! O nosso terceiro e-mail é de Gabriel Santos. Olá, meu nome é Gabriel Santos, tenho 20 anos, estudante de jogos digitais em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos. Olha aí, rapá! Venho aqui para dizer que compartilho da mania do Daniel de encarar pessoas para ver como a silhueta de seu rosto... Toma, se fode aí, vocês que ficaram me zoando aí no cast de manias, ó. Ha! Trouxas. Tenho uma mania de não conseguir tomar leite que não esteja puro, ou seja, não suporto leite com achocolatados, com açúcar, café, nem o leite que fica no final do cereal eu tomo. O leite tem que transitar diretamente da caixa para o meu copo e depois para a minha boca. Cara, isso não é mania, isso é toque. Gostaria também de fazer mesmo aos sábios do NoCast uma pergunta que me aflige há alguns anos. Por que é que não existe iogurte de laranja nem de uva? Valeu, falou. Cara... Ô, Gabriel, porra, não sei porquê, cara. É uma boa pergunta pra se fazer. Puta, mas iogurte de laranja ia ser esquisito, não ia não? Um iogurte com aquele amarguinho da vitamina C, você vai tomar e dá aquele... não ficaria legal. O de uva seria gostoso, Responderemos essa pergunta no nosso próximo NoCast. NoCast sobre iogurtes, esperem que daqui a pouco a gente faz. Daniel Vieira, profissão diretor de artes. Eu tenho uma mania que sempre que saio de casa, a primeira coisa que eu faço é colocar o fone de ouvido. Às vezes nem escuto música, mas sempre coloco o fone. Eu também tenho essa mania, cara. Depois que eu fui perceber que quando eu fecho o portão de casa, eu ponho o fone. Tipo, só depois de umas 2 ou 3 quarteirões, assim, que eu vou lá e coloco a música. Muito obrigado pelo seu e-mail, senhor Daniel. Neto Cortinas. Mentira que o nome dele é Geniplo. Geniplo Neto. Bom dia, como estão todos? Geniplo. Ah, Geniplo. Adorei todos os NoCasts até agora, mas o que mais me lembrou de momentos bons foi o primeiro, a infância do pé sujo. Gostaria de lembrar um momento que acho que vocês esqueceram que fez parte da minha infância e de muitos também. O desenho Doug Funny, é verdade, a gente não falou Doug Funny, hein, Lucas? Nossa, mano, Doug. A gente não citou tantos desenhos como deveríamos. É verdade. Que relata a história de muitas crianças. O menino na escola com a primeira paixão, Pate Maionese. Cara, eu não vou nem entrar nesse nome dessa menina aí, mas quem sabe, sabe. O valentão da turma, o Roger. O cachorro Costelinha e, claro, não menos importante, um dos melhores super-heróis da história, o Homem Codorna. Puta aí, a gente esqueceu de falar do Homem Codorna no de Heróis também, é o vacilo. Abraços a todos e continuem com um excelente trabalho. Atenciosamente, Neto. Muito obrigado, Neto, pelo seu e-mail. Você quer fazer algum atendo, Lucas, para alguma coisa? Só gostaria de agradecer a todos que mandaram e-mails. Peço para que aqueles que não mandaram, mandem para nós, mandem perguntas, mandem xingamentos para o Daniel, mandem dinheiro pra gente. Eu não posso pedir pra xingarem a mim, né? A minha pessoa. Eu não posso pedir pra xingar meu irmão ou meu primo. Você pode sim. Tá bom, pode xingar todo mundo que estiver no cast, mas não esqueça de compartilhar, de darem like nos nossos vídeos, visitar a nossa fanpage no Facebook. Isso. Não esqueça de mandar pra gente qual que vocês acham que é o melhor nome pra esse nosso quadro. Vou repetir, ó. Pombo Correio, No Mail, No Reader e No Communication, aliás. Manda um e-mail pra gente falando qual que vocês acham mais legal e por que a gente coloca um nome bonitinho nesse quadro. Quem ainda não mandou e-mail, é só mandar no nocastoficial@gmail.com. E daqui a pouco tá saindo o site, né? Daqui a... o que? Talvez, hein? Em maio, será que a gente consegue fazer um site já pra maio? Mas fiquem espertos aí que já a gente tem um sitezinho bonitão e a gente tira o nosso NoCast lá do YouTube e coloca no nosso e-mail bacana. E agora vamos para o nosso NoCast sobre o Reino Misterioso das Águas. Uhul! Vamos começar pelo básico do básico, que é o Monstro do Lago Ness. Vocês já ouviram falar de milhares de coisas desse gênero, mas e aí, o que vocês acham? A minha opinião é porque todo mundo tem sempre uma câmera embraçada quando se trata de fotografar monstro marinho. Aqui a câmera fica ruim quando tem essas coisas, né? É lógico. É, porque essas paradas também não é muito fotogênica. Ele não tava num bom dia, sei lá. E talvez ele não pegou o lado que fica mais fotogênico. Mas existe uma diferença, né, cara? Porque, por exemplo, existe diferença quando você fala de monstros marinhos
hoje e monstros marinhos em épocas das expedições marítimas, porque naquela época você não tinha a cultura de que isso é mito, de que isso é só fábula e etc. Aquilo naquela época era verdade, tanto é que as pessoas tinham medo de fazer grandes excursões ou grandes expedições justamente por cruzar com esse tipo de monstro. Nos mapas, tem uns links aí, que eu até mandei pro Ricardo, né, Ricardo? Os caras, eles tinham... Sim. Eles achavam que aquilo era tão verídico que eles colocavam no mapa os tipos de criatura que eles teoricamente avistavam naqueles lugares, onde que elas viviam, que elas faziam, como que elas atacavam. Não era uma coisa do tipo, é só uma criaturinha, é um monstro marinho que se você passar por ali, você tá condenado e fadado à morte. Naquela época também a navegação não era muito estudada, também não era das melhores. Tanto que eles acreditavam que as ondas já eram as manifestações desses monstros já, quando elas quebravam na beira da praia. Tanto que falavam que a onda era fruto de criaturas serpentinosas, em forma de serpente, quando ela nadava. É importante a gente falar também a diferença entre... Porque como a gente tá falando de águas, né, em geral, é importante a gente falar o que é oceano, o que é mar, o que é rio e etc. Mas eu acho que, por exemplo, isso das navegações, isso que a gente tava falando das navegações, na verdade, os maiores... Nossa, pera, me deu um branco agora. É o nervosismo. Não, é a maconha, tem que parar de fumar. Amsterdã rolando solto. Não, aqui é Marisia. Nossa! Mesmo. Nasceu um anão no cemitério das piadas. Eu tô falando assim, por exemplo, quem eram os maiorais daquela época das navegações? Portugueses, espanhóis. Os portugueses, espanhóis. Não. E os holandeses assim, por fora. Eram das religiões, convenhamos. Da Igreja Católica. Não, na verdade, não, mas as expedições marítimas grandes, elas foram estimuladas porque tanto a Espanha, quanto Portugal, quanto a Inglaterra, eles queriam buscar novas rotas de comércio com a Índia. A coisa da igreja, assim, ela vem em conseguinte porque tudo que se fazia naquela época tinha que ter um padre, um monge, sei lá, alguém num barco para quando chegar em algum lugar passar a palavra, né, digamos assim. Sim, mas eu tô dizendo assim, o quesito deles amedrontarem os outros, a população no geral, com relação a monstros, e com relação a dizer que a Terra não era redonda, que era só um planalto, assim, que depois virava um abismo, né? Isso eu acho, assim, no meu ponto de vista, que eles faziam isso pro pessoal, pra população, assim, no geral, não ganhar o conhecimento de, por exemplo, a Terra é redonda, de, por exemplo, não tem certos bichos que eles imaginavam, para essas pessoas evoluírem e não precisarem dessas crenças. Eu acho que é importante a gente destacar primeiro que as navegações de comércio eram feitas dentro do mar Mediterrâneo, que era um mar raso, relativamente raso e pequeno. Quando ele se expandiu já pro lado do oceano, já era tinha uma profundidade, o oceano já tem uma profundidade maior e é bem maior comparado com o mar Mediterrâneo. Exato. E aí já dificultava a questão da navegação. Como eles conheciam o mar Mediterrâneo ali, Espanha, França, ficava mais fácil deles navegar e nota de comércio. E é daí que vem a crença, né? Que vem as fábulas, as ideias místicas, porque quando você não conhece alguma coisa, quando você não tem um conhecimento aprofundado sobre um lugar, ou o mar, ou onde quer que você vá, é claro que você vai gerar coisas da sua mente que vão dar uma certa resposta aos acontecimentos desconhecidos. É importante a gente vamos falar de uma vez aqui, o que é o oceano, o que é o mar, o que é rio. O oceano é uma grande extensão de água salgada e sem interrupção de terra. Então é o que a gente tem entre continentes, Oceano Atlântico, Oceano Índico e assim por diante. Pacífico. Exato. Mar são águas salgadas também, tem redondezas de terra por perto que são cerceados por aquela água salgada. Então até um certo ponto da costa é considerado mar e a partir dali são os oceanos. Rio são águas
não salgadas, né, são águas doces, que são resultados de precipitação atmosférica, de gelo, chuva. É um curso natural de água, ao contrário de lagoas, que são formas exclusas de águas paradas, também doces, mas não é rio. A diferença entre rio e lagoa é justamente isso, que um flui e o outro não. E o rio ele sempre deságua no mar. E lago, eu confundi, lago é o que eu estava falando que era lagoa. E lagoas são profundidades bem menores, uma coisa bem mais superficial, circulares e tal, é aquilo que a gente vê em filme, que a pessoinha tem uma casinha lá ao redor de uma lagoazinha e tal. Agora minha pergunta vai do seguinte: até onde realmente existiram algumas espécies de criaturas marinhas desse naipe e até onde realmente eram da crença? A minha opinião, na verdade, é que uma parte pode ter sim existido e entrado em extinção. Como hoje, animais que entram em extinção e no futuro vão falar que é uma criatura lendária, entendeu? Exato, porque as representações desses monstros, às vezes, eles são muito relacionados com coisas que existem, mas mesmo assim que não podem ser retratadas de uma forma muito verídica, porque eles não tinham instrumentos para fazer essa verificação. Então, além daquela existência real, se criava uma aura mitológica, mística por detrás daquelas criaturas. Então uma baleia ela poderia acabar virando uma ilha. Existe essa fábula, e ela é muito frequente, de, por exemplo, navegadores que ancoram em uma certa ilha, acampam, né, nessa ilha, e quando acendem a fogueira, essa ilha começa a movimentar. Na verdade, aquela ilha não é uma ilha, é uma baleia. Então, como eles estão ancorados na baleia, ela acorda com o calor do fogo e leva os navegadores e o barco junto. Então, além de ser uma coisa, podendo ser uma coisa verídica juntado com a ficção, também podem ser criadas ficções, apenas ficções, que derivam dessas veracidades. Aí você vê assim que esses monstros também podem ser criados pelo próprio ambiente, porque imagina que as expedições duravam meses. Você imagina 3 meses num barco, cercado de homens, você tem pouca comida, você tem pouca água, você imagina aquela noite tenebrosa, você tá com o balanço do mar e você vê uma baleia submergindo, ou você também vê uma espécie de aquelas rochas com formatos estranhos. Cara, a mente dos caras da época podiam fritar com o que eles viam, e aí eles acreditavam em coisas diferentes. Mas na cabeça dele eles viram monstros. Um ser que também falavam que era místico, essas coisas, é a lula gigante. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela realmente existiu, mas ela não atacava, como por exemplo na época das navegações acreditavam, né? Mas eu acho isso muito incrível, né? De realmente ela existiu, mas... Ela existe, só que ela já foi, se eu não me engano, ela foi fotografada apenas uma vez até hoje com vida. Mas é porque aí a gente entra no âmbito que, por exemplo, a gente desconhece 90% da água. A água. É até mais de 90%, eu tava vendo hoje. O que a gente conhece é muito superficial, cara, porque a gente nunca alcançou a partir dos 2.000 metros de profundidade, se eu não me engano. E é muito pouco que a gente conhece, é só a camada superficial. Então a gente não conhece ainda 90% das possíveis criaturas que vivem abaixo dessa zona de conhecimento. E o nosso planeta ele é composto de 70% de água. Então vocês imaginam a quantidade de coisa, de vida que a gente desconhece pela profundidade. Bom, é só você pegar aí que ver que a maior biodiversidade que existe é marítima. E que o pulmão do mundo, na verdade, não é a Amazônia, como a gente pensar a floresta amazônica, né? Como a gente pensava há algum tempo atrás, e sim, são os corais, são as algas, né? Uhum. Mas daí eu pergunto, cara, a gente gastamos milhões explorando o espaço. E aí eu tava vendo hoje, junto com o Ricardo, até mesmo uma equivalência de dinheiro gasto no espaço. Se fosse para poder gastar para explorar nosso fundo do mar, nós teríamos 1.600 anos. E por quê? Por que essa limitação do homem de ir no espaço e não ir para a água do próprio planeta, não ir explorar essa parte? Ir pro fundo do mar é muito mais caro do que viajar por espaço. Não é, cara. O cara tava provando hoje no TED, falando assim, ó. Ele tava falando o seguinte, que se você pegar o orçamento anual que a NASA disponibiliza, quer dizer, que os Estados Unidos disponibiliza pra NASA,
daria para você, o anual, hein? Daria para você sustentar o projeto deles para subaquático, né? Durante 1.600 anos. O anual da NASA. 1.600 anos, cara. Uma coisa que eu acho engraçada é que o ser humano quer ir pra Marte, colonizar Marte, não consegue nem chegar ao fundo do mar. Na verdade, eu acho que eles conseguem, Lucas. Esse é o X da questão. Eles conseguem porque eles não querem. Porque se você consegue chegar, mandar sondas para regiões tão inóspitas como eles estão mandando hoje em dia, por que, meus caros amigos, eles não conseguem, simplesmente não querem entrar lá? Uma pergunta bem intrigante, né, que a gente pode fazer é porque eles vão viajar pra Marte, eles sabem que não vão encontrar porra nenhuma lá. Viajar pra Vênus, sabem que não vão encontrar porra nenhuma lá. Pra Lua já se conhece muito mais da Lua do que do nosso próprio mar. Qual que é o receio, né, de divulgar o que tem no fundo do mar? Será que nós não temos outra civilização ali? Não existe uma espécie de tratado? Ô, gente, vocês já viram o filme Círculo de Fogo? Tipo, ele retrata muito isso. Por exemplo, eu lembro que no começo do filme ele falava... Eu olhava para as estrelas, eu olhava para o céu em busca de respostas, mas as respostas estavam no fundo do mar. Tipo, deu um spoiler, mas... entre nós. Exato, é porque, puta, a gente conhece Marte, a gente conhece Vênus, a gente conhece Plutão, Netuno, a gente conhece luas fora do nosso planeta e a gente não consegue fazer esse tipo de pesquisa num lugar que é tão perto, né, colocando em relação de distância. E a gente nem precisa ser tão ficcional assim. Por exemplo, o Círculo de Fogo, eles descobrem essa passagem, né, embaixo no fundo do mar, que na verdade é um portal para uma outra dimensão ou qualquer coisa assim. A gente indo para outros planetas inóspitos, a gente vai para Vênus, a gente vai para Marte, a gente sabe que não tem porra nenhuma lá. O fundo do nosso mar, a gente já sabe que tá cheio de coisas lá. Uhum. E não Exato. é tão difícil chegar lá quanto chegar em Vênus, sei lá. Mas peraí, acharam água? Foi em Vênus, eu acho, não era? Que acharam água? Não, eles acharam o que pode ser caminhos traçados por água nas rochas. O que tem confirmado de água fora da Terra é numa lua de Europa. Exato, eu não lembro. É Plutão? Obrigada. Não, é uma lua de Júpiter, Europa, Júpiter, que a proporção total de água congelada nela é maior do que toda a água da Terra. Tipo, existe uma camada de gelo e por debaixo dela existe um oceano, né? Exatamente. A teoria de vocês é qual? Porque a minha é que tem alguma coisa lá. Vida inteligente, ou algo do gênero. Eu posso ser o senhor teoria da conspiração, mas, pelo amor de Deus, cara, qual é o medo? Eu acho que é o seguinte, Vinícius. Ir até o fundo do mar não é tão impactante quanto ir ao espaço. Eu acho que o problema é justamente o contrário. É que talvez seja tão mais impactante do que ir pro espaço. Olha, o problema é você chegar no fundo do mar e falar, puta, tem uma civilização aqui que se chegar na superfície, fudeu, galera, vai ser a era da destruição, sacou? Pra mim, são 3 opções. Ou não tem absolutamente nada de interessante, o que eu acho que é a menos provável. Ou a gente vai ter alguma, realmente, que nem o Daniel disse, alguma surpresa muito grande, ou criaturas perigosíssimas, ou uma sociedade. Ou a terceira, que é a que eu acredito com fundo no meu coração aqui, que é o Cthulhu. Eu tenho uma teoria, mano. Vai que eu acho que existe a cidade do BioShock. Rapture. Olha só como que a gente pode chegar a uma conclusão. Talvez pode estar errado, óbvio. Mas se a gente colocar com conhecimentos científicos que a gente tem hoje, de pesquisa, a gente pode pegar um pedaço de água e falar que ali existem, sei lá, quantos mil tipos de bactéria que podem viver ali. Agora, numa profundidade onde não existe luz, uma profundidade onde a pressão é gigantesca, cara, é gigantesca. A partir dos 200 metros de profundidade, um ser humano não consegue sobreviver sem um traje especial. Você para e pensa, puta, você tá maluco? Para sobreviver num ambiente desse, qual que é a capacidade de matar, não é nem de sobreviver? Porque a sobrevivência, ela pode ser camuflagem, ela pode ser velocidade, mas ali embaixo você não tem luz, cara. Você não precisa se camuflar. Então a sua capacidade de matar, ela tem que ser muito maior do que sua capacidade de fazer qualquer outra coisa. Tem ainda 90% dos oceanos para explorar. A gente não tem a capacidade de explorar o que é a maior quantidade de vida que existe no planeta Terra, vivendo num ambiente onde não há luz, num ambiente onde a pressão atmosférica é gigantesca. Então a gente só pode
parar pra pensar que ou existem criaturas muito singelas no fundo do mar e elas convivem numa harmonia excepcional, ou então existe um puta de um T-Rex, dragão, dinossauro marítimo que vive lá no fundo, porque não é possível, cara. Cara, eu tava fazendo uma pesquisa aqui rápida, existem 8 coisas extremamente estranhas que eles já acharam, até mesmo eles têm algo que eles chamam de computador da Grécia Antiga, que é um mecanismo extremamente antigo, que foi dado como o primeiro computador analógico. Ele era projetado para prever eclipse lunar, solar. Sim, aí depois eles todos os tipos de programação. Eles acharam que primeiro era para prever a rotação da Terra. Aí eles falaram, é para a rotação da Terra, mas também é para prever o ciclo do Sol, ok. Mas também é para prever o ciclo da Lua, ok. Mas também é para prever o ciclo dos outros 9 astros, ok. Tá maluco, de onde que vem essa tecnologia? Só que assim, uma das coisas que eu penso que grandes lendas dos mares e dos oceanos vieram, de certo modo, da Grécia. E é muito estranho que... Por que eles precisavam prever tanto tudo isso? Porque eles precisavam... Porque se eles precisam saber toda a rotação da Lua, todas as partes dos astros que interagem diretamente com os oceanos, e eles tinham uma grande massa de lendas, entre aspas, e outros tipos de entidades marítimas, ali tem caroço nesse angu. Sabe uma civilização que você pode ver isso com muito mais afinco do que na civilização grega? A civilização egípcia, que viveu muito antes dessas civilizações gregas, romanas e etc., ela era basicamente, ela rodeava um famoso rio Nilo. Eles eram de grandíssima importância nessa civilização. Então, por que eles... Cara, uma civilização que cerceava um rio, a qual toda a cultura agrícola dessa civilização se baseava nesse rio, aquilo era uma divindade muito forte. Aquilo era muito ativo, então para que eles pudessem entender aquilo, eles tinham que estudar. Então eles sabiam quando que era o ciclo de cheia do Nilo, eles sabiam quando que era o ciclo de seca, digamos assim. E aquilo para eles era uma coisa tão forte, era uma coisa tão presente, que que deixa de ser apenas um rio ou um fluxo de água para ser um deus. O deus, a gente pode tomar nessas épocas mais primitivas, elas são representações da natureza como uma forma ativa na sociedade a qual ele aparece. Então, eles não estão ali de sacanagem, eles não estão ali porque eles surgiram na mente de uma pessoa porque sim. Os deuses, eles têm um surgimento prévio, principalmente de águas, porque eles estão relacionados com a cultura daquela civilização. Só para colocar um pouquinho de terra aí, a religião egípcia não previa nenhum deus pro mar, nem pra água. Outra coisa que, assim, pelo que eu estudei na época da escola, a gente sabe que em escola a gente não aprende tudo, é que eles montavam as cidades deles ao redor do rio Nilo, porque o rio Nilo era um rio, não sei se é perene, que ele enche e seca. E nessa passagem de seca, ele deixava assim uma larga faixa de terra muito bem, vamos dizer assim, adubada por conta da vida marinha. Aí eu já não concordo tanto que tem alguma coisa a ver com isso, mas voltando à questão do mar, eu acredito sim que tenha vida inteligente nas profundezas, só que a gente sabe que na evolução das espécies, quanto mais rigoroso for o habitat que ele esteja vivendo, menor o desenvolvimento intelectual, ou seja, vai desenvolver uma forma primitiva de vida, só que eu não creio que a inteligência parte dessas formas de vida. Ela vai vir talvez de uma outra civilização que se instalou lá justamente pelo difícil acesso, era aquela civilização ou aquele povo, aquela tribo que queria falar assim, não, vou ficar ali até essa civilização aqui de fora se desenvolver, para quando ela tiver desenvolvida eu sair. Cara, Alisson, só consertando uma coisa que você falou. Na mitologia egípcia existe uma divindade, um deus que chama Khnum. Ele é um deus da criatividade e ele controla as águas do rio Nilo. E existe uma outra divindade que chama Tenuft, que é a divindade da nuvem e da umidade, que também controla as águas. Então, sim, eles tinham um deus para água. Não, eu digo assim... Mas nenhum deus morando no oceano. Exatamente, entendeu? Você diga que tem um reino no oceano igual Netuno, por exemplo. Isso que eu tô querendo falar.
Exatamente, Acho que me expressei mal. verdade. Voltando ao assunto Mar Morto, eu tava até vendo com o Ricardo também. Eles acharam uma embarcação no Mar Morto que, devido à quantidade de químicos que existe naquele mar, tava tão preservado a embarcação devido aos agentes químicos que tem no Mar Morto, porque você entra no Mar Morto, você não consegue nem afundar a salinidade daquela água e a ausência de vida e tudo mais, mas preservou essa embarcação que afundou. Peço desculpas, eu tô tentando pesquisar aqui para retornar a memória de onde realmente o que era, só que era uma embarcação da época de Cristo, e até mesmo a cerâmica que tinha do barco tinha ainda a cera de abelha que eles utilizavam nas cerâmicas, de tão preservado. Ou seja, ali é um museu. O maior museu que o planeta tem é o fundo do mar também. O fundo do mar pode remontar toda a nossa história se a gente quiser, entende? E aí eu penso assim, realmente, os caras não vão entrar lá porque se acharem alguma coisa no espaço, eu não tenho como ir até lá, mas se acharem alguma coisa no mar ou no oceano aqui, velho, pego meu bote salva-vidas e saio até lá pra olhar. mais perto, ou menos, entendeu? Davi, mas eu entendi. É só uma alegoria, né? Claro. Eu entendi a alegoria, mas também seria muito complicado nós irmos ao fundo do mar. A quantidade de pessoas que têm dinheiro, sabe, recursos pra dispor, encher de gente, ia ser um caos muito grande. A gente pode falar de uma coisa também que entra muito no lado político e de sobrevivência da raça humana como um todo, que é justamente a questão dos corais. A gente tocou no assunto, mas não falou aprofundadamente sobre isso. Eu li num texto que o Ricardo me mandou, da Super Interessante, de dezembro de 2008, falando sobre a quantidade de corais que morrem a cada ano, cara. Isso deve ter crescido, claro, porque tem o quê? 2008, 6 anos. Que falava que a cada ano um conjunto de corais do tamanho do Texas morre, cara. Isso não é pouca coisa. Sim. É uma coisa muito preocupante isso, e não é só os corais, na verdade, né, cara? A vida marinha como um todo, isso é muito importante pra gente. Se você pegar aí, tem um estudo que diz que 90% dos peixes grandes estão ou extintos ou muito próximo à extinção. E isso degrada, não é só uma região, porque eu estava vendo comportamento de peixe. Tem peixes que eram do hemisfério norte que estão migrando para o hemisfério sul, porque aquela área está mudando o meio ambiente daquela área por conta de desmatamento, por conta de poluição, por conta de pesca predatória e alguns outros fatores climáticos, por exemplo, como as geleiras, elas estão derretendo, o mar está ficando mais gelado. Então, aquele tipo de meio ambiente que sobrevivia ali, que estava acostumado com aquilo, já não sobrevive mais lá. Então ou eles acabam ou eles migram para outros lugares. Migrando para outros lugares, vai mexer no meio ambiente daquele outro lugar. Exato, porque eles estão indo para um ambiente onde não é o habitat natural deles, e eles podem acabar se tornando uma aberração naquele sistema, porque eles podem não ter predadores naturais naquele lugar, ou também eles podem se tornar predadores muito eficientes naquele lugar. Então isso vai desbalancear muito aquele ambiente no geral. Por exemplo, grande parte do CO2 que a gente produz, 40% deles é absorvido pelo oceano. Então o que isso acarreta? Existe uma aberração que foi verificada também, eu não lembro o ano de pesquisa, mas que animais que usam concha, como mexilhões, ostras, caranguejo, etc., e que tem carapaça, eles começaram a perder esses adereços, essas partes do seu próprio corpo. Ou então aquilo ficou muito mais quebradiço, porque a quantidade de CO2 que foi sendo absorvida pelo oceano se tornou tão grande, mas tão grande, que a água começou a ficar ácida carbonicamente a um nível que conseguiu abalar até a estrutura desses animais. Isso é muito preocupante. Uma coisa interessante de destacar é que o bioma marinho, ele é autorregulador, ele se adapta melhor à modificação do que o bioma terrestre. Só que a modificação vem ocorrendo numa velocidade tão grande, não tá dando tempo do bioma se acostumar. Exato. Ele se acostuma a receber um pouquinho mais de CO2. Só que junto com isso tá vindo a diminuição da temperatura da água,
Tá ouvindo a diminuição de vida marinha, da extinção de milhares de espécies. A diminuição do oxigênio na água também. O oxigênio disponível. Como que a gente pode comprovar? A maior biodiversidade que existe é a marinha. Tem mais espécies de animais marinhos do que terrestres. Mas um grande problema, o que a gente tá falando aqui, por exemplo, não é você pescar, cara. Um cara que pesca na beira do lago, ok, ele não vai pescar uma quantidade absurda pra tornar aquele ambiente incapaz. Mas o cara que pega uma porra de uma rede de 2 km, né? Porque o ambiente, ele tem datas, peixes e seres, todos os seres, até seres humanos, têm datas de reprodução. Eles funcionam num ciclo. Então, quando você extrapola aquela capacidade do meio de se autorregenerar, quando sua pesca, quando sua caça, quando seu corte de árvores chega a um nível exorbitante, qualquer que seja o ambiente que você tome esse tipo de atitude, ele vai se tornar um ambiente decadente. Você está fadando aquilo à morte. Então, por exemplo, em 2004, teve uma organização, uma convenção internacional, Organização Marítima Internacional, e ele estabeleceu parâmetros para gerenciar as águas, por exemplo. Quanto que um cargueiro ou quanto que uma pesca industrial pode tirar das águas e qual que é o tempo que eles vão ter que ficar parados para aquele ambiente conseguir se regenerar em tantos %. Mas aí o que esses filhos da mãe fazem? Eles chegam lá, ok, a gente não pode pescar nessa área? Beleza. Eles contratam aviões clandestinos ou pescas clandestinas para fazerem um trabalho. Porque, óbvio, eles não podem ficar sem um lucro, né? É um mercado tão grande que até máfias já entraram no mercado de cardumes de atum porque dá muito dinheiro. Sem falar que nós estamos sofrendo um processo de acidificação do oceano, porque toda essa parte do CO2, toda essa parte sendo dispersada, milhares de coisas sendo colocadas no nosso oceano, Fukushima despejando radiação à torto e à direito. Cara, vai chegar uma hora que não só a vida marinha vai mudar, mas a nossa vida também. Imagina que a Terra demorou bilhões de anos para se formar, e em 50 anos nós tivemos a capacidade de começar a transformar o nosso oceano em ácido. E outra coisa, é muito estranho mesmo, porque a gente não aprende. Na verdade, ninguém aprende. É bem por aí mesmo, Vini. Se você começar a sugar daquela fonte o máximo que ela pode te dar, sem o aproveito da reprodução, você não vai ter aquele recurso mais. Eu tava pensando um dos grandes motivos dessa pesca desenfreada. Cara, pensando que também era por causa... Sim, mas também porque precisa de alguém para consumir. Estamos beirando os 7 bilhões de pessoas na Terra. Antigamente não havia isso, tá bom que antigamente não havia essa tecnologia, mas também não havia essa pesca desenfreada, porque precisa de alguém para comprar o peixe. Você pesca muito porque você sabe que vai ter quem comprar. Ou seja, a quantidade de pessoas também resulta nisso, porque você precisa para quem vender. Mas não é só a quantidade de pessoas, porque uma pessoa atualmente, eu acho que ela já está consumindo bem mais do que antigamente as pessoas consumiam. E dando uma continuidade a isso também, a quantidade de toneladas de cardumes que eles jogam fora. Porque, por exemplo, para pegar 7 camarões de um tipo raro, eles colocam aquela rede gigantesca. Tem uma foto que uma vez eu vi que o cara tava com 7 camarões que ele conseguiu de um arrasto de uma rede de mais ou menos 1 quilômetro. E essa rede pegou toneladas de tipos de peixes, toneladas de tipos de fauna ali dentro, marítima. Fora que deve ter pegado baleia, tartaruga. Arraia, tartaruga, muito, exatamente. E outra coisa, a gente pode dar também ênfase de que essas criaturas gigantescas marinhas que existiam, ou que podem nunca ter existido, pode ser lá, se vocês sabem, quanto maior o oxigênio, tanto fora quanto dentro da água, mais uma criatura se desenvolve. Por exemplo, se nós tivéssemos 20% a mais do oxigênio que nós temos hoje no nosso planeta, insetos seriam gigantescos. Até mesmo o ser humano seria um pouco maior, teria um tipo de desenvolvimento diferente. Então imagina, se tem um ambiente em que o oxigênio está diminuindo, a criatura também vai diminuir evolucionalmente falando. Porque essa acidificação de oceano, ela acontece desde o século XVIII, das primeiras revoluções industriais. Então, eu posso dizer que nós não vemos mais esse tipo de criatura também devido à falta do oxigênio. E o oxigênio acabando,
nada vai, na verdade, morrer, vai mutar para algo cada vez mais predatório. Cara, se o oxigênio acabar, sim, a vida vai acabar. Tô falando no mar, o oxigênio do mar, desculpa, eu também, não me expressei cara, certo. Também. Mas o oxigênio do mar, porque, por exemplo, assim, você pegar a evolução humana, certo? Aí pega como exemplo, temos uma parte de Neandertais na parte da costa da África, onde teve um vulcão enorme, há 7 milhões de anos atrás. E aquilo dividiu duas civilizações. Uma foi para um lado, outra foi para o outro, ok, beleza, não se encontraram mais, tá de boa. Mas aí o que acontece? Uma acabou tendo que se adaptar do mar, tendo que viver do mar, e foi crescendo isso. Aí mais 500 mil anos depois, ocorreu outra evolução. Se daqui a mais 500 mil anos depois, tudo bem, eu tô chutando alto, acontecer outro ciclo, porque a mãe natureza não fica quieta. Ela vai sempre achar uma maneira de cortar ou então evoluir para algo que possa cortar o que tá fazendo mal a ela. A gente sabe disso. Uma solução para o que o Lucas estava falando, que a gente pode falar como uma pesca predatória, porque já existe isso, uma coisa que chama fazenda marinha. São manejos desses grandes cardumes, só que em um ambiente fechado, que você não precisa predar a natureza de uma forma tão abissal, entendeu? Você continua tendo sua pesca, mas de uma forma muito mais amena, porque quando você chega na fase de reprodução e de reestruturação daquele habitat natural, você vai e volta para aquela fazenda marinha, que é uma coisa muito mais controlada e tal. Eu já fui nessa fazenda, eu fui numa fazenda uma vez de mexilhão e de camarão. Assim, eles dão ração para esses bichos se desenvolverem e a população que consome, ela acaba sentindo a diferença tanto de preço quanto de gosto. Ou seja, eles sempre vão querer procurar aquela que é realmente do mar. Sempre vai ter esse mercado negro, entre aspas, procurando esses seres do mar para poder dar para o consumo. A gente voltando nessa parte mística e voltando às criaturas que podem ter na profundeza, eu li uma coisa de um outro site que fala que já se viu água-viva, cara. Uma água-viva, cara, de 40 metros de comprimento. Cara, 40 metros de comprimento é o quê? 11, 12 andares. Imagina, você vê um bicho de 12 andares na sua frente, cara. A maior lula que acharam até hoje tinha 40 metros, velho. 40 fucking metros. É muita coisa, né, cara? É muita coisa, velho. Tipo, a minha casa tem muito menos disso. Tipo, imagina, né? Só uma daquelas coisas que sugam dela já, tipo, respirou. Opa, 40 mil humanos. Falando de criatura mitológica, sereia é uma coisa que cerceia muito, né, cara? Quando a gente vai procurar sobre mitologia e fábula marítima, a primeira coisa que a gente acha é sereia. Foi o que eu falei, imagina você tá na porra de um barco, um navio cheio de homem. Cara, os caras imaginavam sereia, pô. Eles olhavam, os caras já não aguentando mais, eles olhavam assim pra uma rocha e falavam, puta, mano, essa rocha é gostosa pra caralho. Quando eu tava falando, por exemplo, daquela parte da evolução humana, o ser humano ele evoluiu conforme o ambiente dado a ele. Criaturas evoluem, certo? Até mesmo o urso polar ele é uma evolução em que, se você pega um outro tipo de urso, ele não consegue ficar mais do que 1 minuto embaixo d'água. O urso polar consegue ficar minutos. Isso porque, evolutivamente, ele foi indo até aquilo. E, por exemplo, nossos primatas, o Darwin, que me perdoe se ele estivesse remexendo no caixão, mas e se alguns primatas estivessem entrando na água de novo, voltando para a água? E se ocorrer uma evolução, uma mutação desse fato? Duas espécies, elas podem ter existido simultaneamente e evoluído de formas diferentes. Por exemplo, existem tipos de pássaros que vivem em ilhas distintas, de alguns quilômetros de distância, mas são da mesma família, só que são de espécies diferentes. É provável. Existe uma teoria sim e é provável.
Se você pega, por exemplo, a Atlântida, foi uma civilização com uma grande tecnologia, assim. Eles tinham alguma coisa ali. Tem caroço nesse angu, velho. É a mesma coisa de você falar daquele computador grego, que a gente falou agora há pouco. Nós não temos noção do clima, nós não temos noção do ambiente, porque tudo que nós temos são restos de coisas que remontam a algumas histórias. O máximo que a gente chega perto de Atlântida é Platão. Viveu numa época muito distante. Eu acho que sim rola uma civilização com uma tecnologia. Só que, vamos pensar, existe uma coisa chamada telefone sem fio. Eu chego, por exemplo, pro Daniel e falo assim, eu vi uma gigante, velho. Exato. Aí eu chego e falo pra uma outra pessoa que o Vini me falou que viu uma barata gigante e que ela voou na direção dele, cara. Quando chegou na 104ª pessoa, a barata já tem tentáculos, ela já é do tamanho da minha casa... E, ela falou que viu o Bilu. 10 passos do Bilu. Quando a gente fala de tradição oral, a gente entra muito nesse âmbito, porque você pode contar uma fábula para 50 pessoas aqui, e você imagina quantas dessa mesma história, aquela ramificação dela vai ter para aquelas outras 50 pessoas que vão contar cada uma pelo menos para mais uma pessoa, e assim o arco dessa história vai sendo muito maior. E claro que detalhes vão ser alterados com certeza. Para um escritor que eu gosto muito, chamado Isaac Asimov, um dos meus escritores favoritos, a civilização em 2050, ou em 2010, não vou lembrar a data exatamente, ela viveria basicamente em fazendas fechadas, né, cerceadas por abóbadas, ou no fundo do mar, cara. Que era a solução encontrada para a grande quantidade de seres humanos que existiria na Terra. Nessa questão de Atlântida, eu estava vendo que existem muitos vulcões que são marinhos, né? A maioria, na verdade, estão debaixo do mar. Ilhas, na maioria das vezes, são vulcões, né? Exato. E os maiores que estão em atividade, inclusive, estão debaixo do mar. Então... É por isso que existia a preocupação de 2012, por exemplo, que que eles estavam falando que um super vulcão que poderia causar o fim do mundo. Mas foi mais 2012, ou menos o que aconteceu lá. Mas em 2012 eles estavam querendo arrumar qualquer coisa que pudesse acarretar o fim do mundo. Não, mas isso do super vulcão, os caras estavam falando que pode ser uma realidade, porque existe muita atividade vulcânica que a gente não faz nem ideia que está acontecendo, porque não está acontecendo aqui em cima, na Terra. Está acontecendo lá embaixo. Uma coisa interessante da gente falar sobre o mar, e quando a gente fala sobre mistério, é o Triângulo das Bermudas, né, cara? Que talvez, depois de Atlantis, seja uma das coisas mais misticamente conhecidas sobre o mar. Extremamente intrigante, porque aquele lugar lá, pra mim, é do mal. Tem alguma coisa lá, esse negócio que a gente tava conversando de vida inteligente, porque não vai... E eu tava falando lá, mano, pra mim o Triângulo da Bermuda é tipo uma fronteira, mano, que a gente tem. Até aqui vocês podem chegar. Você chegou aqui, vai acontecer coisas que você não vai entender. Porque, são coisas que somem aviões, navios. Estava vendo que lá tem muita pesca, né? E que é comum os barcos sumirem, que a população local nem liga mais, de tão comum que isso é. Cara, o pior, que dá mais cagaço, cara, é que Cristóvão Colombo, quando navegou lá, ele via coisas que, sei lá, em 1970, nego vê e dá a mesma descrição, cara. Eu vou falar algumas coisas misteriosas que aconteceram lá. Século XV, Cristóvão Colombo não passou por lá justamente pela crença do Triângulo das Bermudas ser alguma coisa estranha, porque ali já haviam relatos de acontecimentos como mau funcionamento de bússola, a presença de luz emergindo do oceano. No século XVIII, o primeiro naufrágio registrado em 1790, um barco espanhol
Juan de Bermúdez, isso eu tô lendo, tá, gente? Eu não sei isso de cabeça, óbvio. 1945, 5 bombardeiros da Marinha Americana decolaram. Missão 19. E desapareceram 14 tripulantes a bordo, chamado de incidente do voo 19. Em 1951 tem outro, em 1963, em 1972 e assim por diante. E outra coisa, eu contei mais de 10 embarcações de 1840 até 1999 que ficam um dia desaparecidos e depois voltam sem a tripulação. Eu já vi uma história de que tava uma galera no avião, eles estavam passando pelo Triângulo das Bermudas, eles estavam recebendo uma forte interferência, eles estavam tentando se comunicar com... Eles estavam cortando muito, teve uma hora... torre de controle. Teve uma hora que eles não conseguiram mais chamar a torre de controle. De acordo com eles, eles passaram 5 minutos, tava uma névoa muito grande, onde eles estavam sobrevoando, eles saíram na névoa, dentro de 5 minutos, e eles foram se reportar com a torre de controle. Aí os caras falando, cara, vocês passaram mais de 1 hora dentro daquela... sem se reportar com a gente. Os caras falaram que só demoraram 5 minutos. De acordo com o avião, foi 5 minutos. Muito louco! Esse negócio do voo 19 é interessante por causa disso, porque os caras, eles estavam num avião que ele podia voar, acho que eram 5 ou 6 horas. O líder lá, pelo que eles estavam relatando, teve muita falha humana, porque o cara não quis admitir que ele estava perdido, só que ninguém sabia onde eles estavam, porque eles faziam cálculos e mais cálculos, e a posição que ele deveria estar, ele não estava, não chegava nunca. E o mais estranho disso tudo é que depois que eles realmente falam, pô, os caras estão perdidos, os caras não vão se achar e o combustível vai acabar, mandaram uma aeronave para tentar resgatar eles, e essa aeronave também ela sumiu. E nunca mais, ninguém viu relatos, ninguém sabe onde foi parar. Destroços no fundo do mar também não acharam até hoje. Quer dizer, na verdade acharam, mas não podem comprovar que é aquele avião. E acharam, acho que foi 2 ou 3. A gente tá falando aqui numa coisa, num tom mais místico e suspense da coisa, mas existe também uma teoria de um camarada, professor Joseph Monaghan, que é da Universidade de Monash de Melbourne, na Austrália. Ele publicou no jornal de física americano que ali onde fica o Triângulo da Bermuda são grandes bolhas de gás metano que desprendem do solo, do fundo do oceano, que são capazes de naufragar navios e fazer com que aviões percam toda essa aparelhagem, tal, despencam e etc e tal. E esse fenômeno pode ocorrer não só no Triângulo das Bermudas, mas como também no Mar do Japão e etc, em outros lugares que ocorrem esse tipo de evento. O metano, ele é justamente o que o Ricardo falou sobre as atividades vulcânicas marinhas. Ele é formado após essa intensa atividade vulcânica submersa. E aí, como eles contêm uma grande quantidade de gás, quando eles sobem, é uma, vamos dizer assim, uma bolha gigantesca, né, capaz de naufragar os navios. Eu tava vendo um estudo que realmente é possível, só que teria que ser uma quantidade absurda de bolhas de gás, né, para conseguir ou derrubar um avião ou até mesmo uma embarcação grande. Teria que ser uma coisa realmente absurda. Foi até mesmo descoberto uma cidade submersa no Triângulo das Bermudas. Foi uma expedição chinesa ou japonesa, né? Foi, porque são eles as únicas pessoas que realmente se importam em explorar os oceanos, né? Tanto que um dos vídeos lá que teve clandestino falando das sereias, quem pegou foi um japonês. Que até foi uma ligação com a Atlântida, né? Que foi uma busca conduzida, na verdade, por canadenses. E aí existiram vestígios de uma cidade ao norte ali da costa leste de Cuba, no Triângulo das Bermudas, né? E a ajuda de um robô, eles investigaram 700 metros mais abaixo. A cidade parece que sucumbiu depois de uns 10 mil anos, por causa de um terremoto. Ou uma erupção vulcânica. Como é que tem gente que então desce nessa porra, cara, pra descobrir esse tipo de coisa? Me responde. Pesquisa, né, cara? Eles não vão lá sabendo que tem alguma coisa lá. Deve ter algum relato de alguma coisa que os caras iam atrás. Tipo, o cara não sai assim com uma maquininha de detectar metal assim no mar e
Ricardo, tem que ter algum relato. Olha, se eu tivesse dinheiro, eu faria isso, viu? Cara, mas é basicamente isso. Não é uma maquininha de procurar metal, mas é um puta de um avião com um radar sônico absurdo, fica imprimindo o mar e mostrando o que tem ali. Então, quando se acha um relevo estranho, aí eles vão lá e pesquisam o que é. Realmente nós dependemos do mar e que nós deveríamos pensar mais em estudar e preservar o mar, porque sem ele a gente não vai sobreviver. É, com certeza. Porque assim, eu vejo que a gente tem reuniões de G não sei o que lá, para falar sobre emissão de poluente, para falar de desmatamento, de árvore e tal, mas pouco se vê alguém falando realmente sobre vida marinha, sobre oceanos. O importante é a gente frisar que o mar não é só uma imensa quantidade de água que cerceia o planeta, né? O mar contém grande parte da nossa sobrevivência, tanto na produção de oxigênio, quanto na limpeza desse oxigênio, alimento, quanto na capacidade de gerar o miticismo. Agora a gente tem que parar e pensar também que não adianta a gente ficar falando, puta, não vou jogar lixinho na rua e chegar no mar e tacar flor e tacar uma bandeja pra ir manjar, que aquilo ali polui também, cara. Eu não tô falando para as pessoas pararem com suas crenças ou deixar Pensem globalmente e ajam localmente. É uma coisa bem mais abrangente, saca? Bom, pessoal, nós vamos agora encerrando mais um NoCast. Espero que vocês tenham gostado. Deixamos vocês para deixarem suas opiniões. Comentem nossos NoCasts, compartilhem. E uma novidade, logo menos tem o site. Então vamos lá, pessoal, compartilhando para todo mundo escutar. E mais uma vez eu agradeço você, ouvinte, que é o que faz o nosso NoCast. Exato, só um atendo, quem quiser mandar e-mail pra gente, manda no nocast.oficial@gmail.com. Pode mandar crítica, pode mandar sugestão, pode mandar dinheiro, isso, mas pelo e-mail não. Dinheiro é bom. Dinheiro pode depositar nas nossas contas direto. No mais é isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo NoCast.